Olá, amados, bem-vindo novamente ao nosso canal, Vinho Novo, em áudios novos, é um prazer ter vocês aqui novamente. E hoje um assunto que eu queria conversar com vocês é sobre o voto de Ananias. Você já ouviu falar sobre isso? Lá em Atos, no capítulo 5, de 1 a 10, conta a história de Ananias e Safira, que naquele momento da igreja tinha um mover do Espírito que é para que todos vendessem as suas propriedades e dessem à igreja para que ninguém tivesse necessidade. E Ananias e Safira resolveram fazer a mesma coisa, só que em vez de entregar todo o valor, como era a orientação do Espírito, através dos apóstolos da igreja da época, eles reteram parte desse valor. Só que o valor, a propriedade era deles, né? Eles não precisavam ter dado, né? Não era uma obrigação, era um voto. Você quer fazer, você faz, é um voto seu diante de Deus. E eles, retendo parte, chegaram lá diante dos apóstolos e foi questionado: esse é o valor total? Eles falaram sim, né? E os apóstolos falaram: mas por que você deixou Satanás encher o seu coração? E mentiu dizendo que esse é o valor total. Sendo que a propriedade era tua, você podia ter ficado com ela, não precisava ter vendido, mais uma vez falando que iria vender e dar o valor total, você teria que ter cumprido o teu voto, né? E automaticamente Ananias caiu morto. E depois sua esposa também veio diante dos apóstolos e também caiu morta. Então, esse texto, assim, que é impactante, né? Não tem quem não conheça, ele tá falando o seguinte: olha, que o mesmo valor que Deus dava ao voto no Velho Testamento, ele continua dando no Novo Testamento, né? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e está dizendo que os princípios que para Deus são importantes, no Velho Testamento, no Novo Testamento tem o mesmo valor. Tá? E também no Novo Testamento apresenta ali Paulo fazendo um voto, raspou a cabeça, foi entregar esse voto em Jerusalém. Então isso não se perdeu, esse valor no Novo Testamento. Mas vamos voltar um pouquinho para o início da história, né? A primeira pessoa a fazer um voto que aparece na Bíblia foi Jacó, que está lá no texto de Gênesis 28, 20, que ele indo para Labão, ele fala: se o senhor for junto, me dar comida e roupa, eu vou, e que tudo corra bem, eu vou te servir, né? E Deus cumpriu a sua parte no voto, e Jacó também cumpriu a sua parte, depois servindo a Deus. Então, o voto ele tem que ser cumprido. E essa importância desse voto, né, tem vários textos, começando ali em Levítico, que Moisés deixa isso organizado para poder fazer com que as cerimônias de cumprimento de voto apontassem para Jesus, todo o ato cerimonial fosse apontando para Jesus em relação ao cumprimento de voto. Então, esses textos da Levíticos, em relação à cerimônia, estão lá a partir do capítulo 7. Então, 7:16, 22, 21, 27, 2, 27, 8 fala em Levítico em relação ao voto e o seu pagamento nas cerimônias, tá? E também, lá em Números, também vai continuar falando sobre votos. Quando uma mulher vota e depois quem que pode se arrepender por esse voto dela, ou os filhos. E em Números, os textos começam a partir ali do capítulo 6, 2, depois 6, 5, 6, 21. E ali no capítulo 15, 3, fala do voto do Nazireu, né? Como se daria o voto do Nazireu. Mas tem um texto assim interessante que está ali em Números 30, 2 e 3, que fala assim, ó: e quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Tá? E outro texto bem interessante que tem lá em Deuteronômio 23, 21, fala o seguinte: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá pecado se você não cumprir, tá? Então, se um voto não cumprido, é pecado, tá? E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Por isso que gerou a morte lá em Ananias e Safira. Né? E a Bíblia também assim nos dá alguns exemplos, né? A Bíblia é muito didática, né? De votos que foram bons, né? Que foram feitos de uma forma que a pessoa foi lá e cumpriu, e também votos que foram feitos sem pensar, ditos e refletidos dos seus lábios. Assim que a Bíblia fala de votos que a gente faz sem pensar, tá? Então, quando for fazer um voto, a gente tem que pensar muito bem antes de fazê-lo, porque senão a gente estará em pecado, tá? Então, alguns exemplos, né? O voto de Ana, né? Em 1 Samuel 1:11, tá?
que ela promete que se Deus desse a ela um filho, ela entregaria, consagraria ele ao Senhor e entregaria ele no templo depois que desmamasse. E assim Ana fez. E também depois teve o voto de Jefité, ali em Juízes, né? Fala que Jefité na guerra, é Juízes 11, 30, 31. Fala que Jefité estava lutando e falou que o primeiro que saísse, Deus desse aquela vitória a eles, contra os amonitas, o primeiro que saísse pela porta, Deus iria consagrar, iria oferecer a Deus, tá? Assim, né? Deus nunca pede pessoas, né? Para ser oferecida para ele, o tanto de pecado que estava vivendo aquele povo, de oferecer pessoas a Deus, né? Mas voto feito é voto cumprido, tá? Então ele realmente condenou a sua filha com esse voto e ela acabou sendo realmente morta, né? E outro voto também feito por ditos e refletidos dos seus lábios foi o voto de Saul, quando ele jurou que ninguém iria comer, estavam em guerra e os soldados já enfraquecidos, que ninguém iria comer, e Jonathan, o seu filho, não estava no meio do grupo, não ouviu o juramento e comeu com a ponta da lança mel, né? Isso também condenou Jonatas, ele não morreu, não foi morto logo depois, mas acabou depois morrendo na guerra, tá? E outro exemplo de voto, assim, triste voto, foi quando também Deus pede um voto, né? Porque também tem votos que a gente faz porque quer, mas tem votos que Deus nos pede. Então, o voto de Sansão foi um voto que Deus pediu para aquela família: olha, seu filho vai ser nazireu, tá? E um voto que ele não cumpriu, ele foi fiel ao voto que seus pais disseram sim a Deus, tá? Então, esses são exemplos de votos que a Bíblia deixa assim bem claro que para Deus é muito importante. Um outro texto interessante está ali em Provérbios 20, 25, que fala assim, ó: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto, tá? Então, realmente é um laço para pecado mesmo, para a morte, né? E ali em Eclesiastes 5, 4, ainda fala assim, ó, que quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que fez, tá? Então, a Bíblia deixa muito claro, assim, a importância do voto. Então, esse é o assunto de hoje, que a gente possa lembrar aí se teve voto que foi feito e não cumprido, se arrepender, né? E se tiver ainda a possibilidade de ainda pagar esse voto a Deus. Tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, que é muito importante para que outros saibam da importância do voto ainda nos dias de hoje. Um abraço a todos.